Muito bem, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco desse cenário de mercado, especialmente das aplicações de renda variável, né? Eu ouvi um pouco de tudo nos últimos dias do ponto de vista de pergunta. Está na hora de comprar? Eu devo vender as minhas ações? Ou seja, pessoas que no mesmo cenário, de maneira diferente, interpretavam de maneira totalmente contrária, né? Sinais completamente mistos de investidores. Algumas pessoas achando que é uma excelente oportunidade para comprar, outros investidores com muito medo do que fazer com suas ações nesse momento onde o mercado está caindo. E aí eu resolvi falar um pouco sobre como se proteger, e especialmente como proteger o seu patrimônio nesses momentos de volatilidade do mercado. Você sempre vai escutar que se eu tivesse vendido quando o papel estava lá em cima, ou se eu tivesse comprado quando o papel estava lá embaixo. Isso é uma bobagem, isso ninguém consegue fazer. Não existe estratégia, não existe forma de acompanhar o mercado onde você 100% das vezes vai acertar e vender as ações no momento onde elas estão no seu máximo e comprar as ações no momento onde elas estão no seu mínimo. Tá? Não existe estratégia, não existe ferramenta de análise que nos dê isso, especialmente no momento como a gente está vivendo agora, que é um momento absolutamente diferente. Como vocês podem ver, inclusive eu estou gravando esse webinar da minha casa, né? As pessoas estão todas em casa. Aliás, essa é a nossa recomendação, tá? A recomendação da V10 para todo mundo: fica em casa, tá? É a melhor forma, na ausência de uma forma melhor de combater e controlar esse surto. A arma que a gente tem nesse momento é permanecer nas nossas casas. Voltando ao nosso tema, como é que pode, no mesmo mercado, um investidor, cliente nosso, querer vender as ações porque está desesperado, acha que o mercado vai acabar, e o mesmo investidor, também cliente nosso, não, agora a gente quer comprar porque a ação está barata demais. No final das contas, o que você tem que ver para a sua estratégia de bolsa é uma estratégia de patrimônio. Uma estratégia de patrimônio, quando você compra uma ação, você não tem que estar preocupado com a cotação dela na tela do mercado. Você não tem que estar preocupado se ela subiu 2, se ela subiu 3. Você tem que estar preocupado com aquela empresa, ela é relevante para a sociedade, ela entrega um bem ou serviço que as pessoas vão demandar, esse bem ou serviço vai continuar sendo demandado. Como é que está essa empresa do ponto de vista de geração de caixa, do ponto de vista de endividamento? Não é um pulso na tela, não é um ticker numa cotação de gráfico de bolsa que você está comprando. Reduzir o processo de seleção de uma ação a uma mera cotação na tela é um erro que certamente vai te fazer perder dinheiro, porque algumas vezes você vai acertar, vai comprar a ação no momento bom, onde ela está barata, e outras vezes você vai errar. Já existem inúmeros estudos sobre isso, de que nas suas apostas no mercado, de apostas feitas de trade, na medida em que o número de vezes que você compra e vende, a sua amostra, né, ela tende ao infinito, a quantidade de vezes onde você ganha dinheiro e a quantidade de vezes onde você perde dinheiro, ela tende a ficar 50-50. Então não adianta imaginar que o timing do mercado é hora disso, é hora daquilo, é hora de vender, é hora de comprar. O que importa é o como isso se encaixa no seu patrimônio. Então, primeira coisa muito relevante, não existe ninguém, não existe pessoa, não existe nenhum analista no mundo que previu exatamente o que nós estamos acontecendo agora. Não existe portfólio que não esteja sofrendo agora. Agora, existem investidores que estão sofrendo. E os investidores que estão sofrendo com essa queda da bolsa é porque não olharam para a estratégia de renda variável como uma estratégia patrimonial. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: se você for reparar os pacotes de estímulo que estão sendo feitos ao redor do mundo, os Estados Unidos, 2 trilhões de dólares, né? O PIB do Brasil do ano passado em resgate para as empresas. E quem está sendo resgatado? As empresas, as companhias aéreas, as pequenas e médias empresas, para preservar os empregos. Aqui no Brasil, o Banco Central, um canhão de liquidez,
com a redução do compulsório de mais de R$1 trilhão. O BNDES anunciou linhas de crédito para socorrer as empresas. Quem vai liderar a retomada da economia são as empresas. Então, se você está hoje investido numa ação que vende um produto de primeira necessidade, esta empresa possivelmente vai passar por esta crise. Mas, Mário, qual é a forma de fazer isso? Ou seja, qual é a melhor maneira de ter uma estratégia patrimonial? É colocar o seu dinheiro nas caixinhas certas. Qual é a caixinha do curto prazo? Qual é a caixinha do médio prazo? Qual é a caixinha do longo prazo? Vou fazer uma analogia. Imagina que você decidiu montar um negócio, ou você já tem um negócio. Vamos supor que você montou uma construtora. Se você, na sua construtora, em um determinado mês, não tiver uma demanda por obras, uma demanda por orçamentos, você não vai simplesmente, por causa daquele mês, fechar a sua empresa. Por quê? Porque se você fez um bom planejamento, um bom plano de negócios, você se preparou, montou um capital de giro para tirar a sua empresa da inércia, para que você conseguisse adquirir seus primeiros clientes e com essa aquisição de clientes você passasse a ter lucro. Então, se a gente tem toda essa paciência na vida real, ou seja, nas nossas coisas, nas coisas que nós controlamos, você estudou por 14 anos para atingir um curso superior. Você insistiu por mais tantos anos na sua empresa até ela dar certo. A gente tem toda essa paciência na vida, mas quando a ação da Petrobras cai durante 2 meses, você quer vender. Quando a ação da Brasil Foods cai durante 2 meses, você quer vender. Quando a ação das lojas Renner cai durante 2 meses, você quer vender. O que nós estamos assistindo agora é a morte dos investidores de longo prazo após 6 meses. Por quê? Porque não investiram olhando, focados em patrimônio. Investiram num pulso na tela. E aí haja coração realmente para ver nesse momento ações caindo 30%, 20%, 40%, 50%, 70%. E a sensação emocional é natural. Vou correr disso. Vou sair disso. Mas por que você não montou uma estratégia de patrimônio? E uma estratégia de patrimônio, você olha necessariamente para o prazo. A melhor forma, e eu digo mais, a única forma de você controlar as suas emoções, permanecer com as suas ações, permanecer com as suas companhias ao longo do tempo e controlar o risco da sua carteira de investimentos é com o fator tempo. Você tem que olhar para uma ação da Petrobras, para uma ação da Vale, como um negócio. Você está comprando um negócio. Você é sócio daquela empresa. O que você tem que imaginar é o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro para comprar uma petroleira, eu não tenho dinheiro para montar uma mineradora, mas eu quero participar desses negócios, são negócios relevantes. Eu não tenho dinheiro para montar uma grande varejista com lojas em todo o Brasil, mas eu quero participar desses negócios. Eu não tenho dinheiro para comprar a maior construtora do Brasil, mas eu quero participar desses negócios. Então, são negócios que você está comprando. Nesse sentido, esses negócios que agora sofrem são exatamente os mesmos que vão liderar a alta da bolsa ali na frente. Tanto que, o que está acontecendo agora? Tá? Isso é uma informação que a maioria de vocês talvez nem saiba. O que está acontecendo agora? O que os donos das empresas, os controladores das empresas estão fazendo? Anunciando recompra de ações. Num movimento de o próprio dono da empresa está recomprando as ações que ele te vendeu mais baratas. Qual é o recado que ele está dando para o investidor? Fala, olha, se você não acredita no negócio, pode me dar, eu quero ele para mim. Uma quantidade gigantesca de empresas já anunciou durante essa crise programas de recompra de ações. Está recomprando do público mais barato e quem está vendendo é o investidor desesperado. Se o dono da empresa, se o controlador da companhia, ou seja, meu sócio majoritário, está recomprando ações da empresa, por que eu vou vendê-las? Qual é a diferença? Para que eu vou fazer isso?
Por quê? Porque eu não investi focado no patrimônio. A gente coloca muito nos planejamentos financeiros a importância e a relevância da alocação por objetivos. O que a alocação por objetivos está fazendo? Está dando o horizonte de tempo. Os nossos clientes que seguiram o planejamento financeiro da maneira mais precisa estão vendo os seus portfólios sofrerem com a volatilidade. Mais uma vez, eu disse lá atrás, não tem portfólio que não está sofrendo com a volatilidade. Todos os portfólios estão, nesse momento, oscilando de alguma maneira. Mas a maioria dos investidores que implementou os seus planejamentos financeiros da forma correta, primeiro, as aplicações de curto prazo estão em aplicações pós-fixadas, que nesse momento não estão sofrendo. As aplicações de médio prazo têm uma volatilidade que é pequena. E a parcela que está oscilando, né, são os investimentos de longo prazo. 5, 10, 12, 20 anos. Se a gente for olhar, e a gente até gravou um conteúdo recentemente sobre isso, nos últimos 100 anos eu tive crises tão dramáticas quanto essa. Então, o capitalismo é feito de crises. Tá? Antes dessas crises, uma das crises mais famosas do mercado financeiro foi a onda de especulação com as tulipas na Holanda. Né? O preço das tulipas ele disparou por uma onda especulativa até que alguém furou essa bolha e o preço desabou. Agora, quando eu olho para isso no final de 100 anos, tá? Todas essas crises gigantescas se resumem a pontos no gráfico, a oscilações de cotação. Eu cito, recentemente, eu tive a crise do subprime em 2008, os atentados terroristas de 11 de setembro. Parece distante, mas nós estamos falando de 2008, não é tão longe assim. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Ou seja, é história recente, é história contemporânea, não estou falando de século passado. Estou falando do nosso dia a dia. Então, o que nós estamos vendo agora é um movimento, uma crise da economia real. As pessoas estão, eu não quero usar bem essa palavra, mas as pessoas estão em casa por recomendação das autoridades de saúde mundiais. As pessoas estão obedecendo isso e isso travou a demanda, isso travou o comércio. Mas não se iludam, quem vai liderar a retomada do mercado são as empresas. E quem hoje tem ações na bolsa dentro de um planejamento financeiro estruturado, está olhando isso como senso de oportunidade. Por quê? Será que não vale a pena eu trocar algumas coisas, alguns objetivos de curto ali, aproveitar um pouco essa queda das ações? Então, o modo como você encara depende do modo como você planejou. E aí, foi muito bom escutar de algumas pessoas que eu queria ter me exposto mais em ações e você não deixou. Por quê? Por uma questão de controle de risco. O controle de risco, você só se perde no controle de risco emocional quando você vai além da sua capacidade, além do seu, daquilo que você suporta de tolerância de volatilidade. É isso que traz desconforto. Então, quem tem os objetivos bem colocados e bem definidos, meu capital de curto prazo é esse capital de curto prazo simplesmente não sofreu com a crise. Meu capital de médio prazo está tendo alguma volatilidade. E o meu capital de longo prazo está caindo um pouco mais. Mas como ele é um capital de longo prazo, e quando eu falo longo prazo eu estou falando de 5, 10, 15, 20 anos, pode ter certeza, este capital de longo prazo vai se recuperar. Porque, a menos que todos nós aqui acreditamos, e eu não acredito, tá, que o mundo vai acabar, eu sempre vou ter empresas, eu sempre vou ter negócios, eu sempre vou ter pessoas fazendo negócios, eu sempre vou ter pessoas trabalhando. E essas pessoas trabalhando e fazendo negócios vão estar fazendo negócios em empresas que vão ter lucro e eu vou ser sócio dessas companhias. Isso, independentemente de ser hoje, de amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5, daqui 10. Essa é a nossa vida, esse é o nosso estilo de vida. A mensagem, então, que eu tenho que passar é exatamente essa. Uma das lições que eu mais tirei da crise de 2008, e eu vi a crise de 2008 de maneira muito próxima, eu já estava no mercado financeiro na época, é que só quebra na bolsa quem está alavancado financeiramente. Só quebra na bolsa quem
está operando muito mais dinheiro do que pode. Quem é que não quebra na bolsa? É a pessoa que investe em negócio. É a pessoa que investe em uma estratégia de patrimônio. E para isso ela precisa fazer 2 exercícios. O primeiro exercício, se conhecer. Qual é o meu perfil? Quais são meus objetivos de vida? Porque senão ela vai ser mais uma vítima do curto prazo. Porque é muito fácil você... E a espiral ela é muito parecida. O seu amigo começa a comprar ações, vai falando com você no boteco, no clube, no carro, em casa, numa reunião, num churrasco do prédio, e aí você vai se sentindo de fora daquilo porque você não comprou, você vai e entra. Normalmente, quem faz isso não entra por uma questão de motivação de negócio, de oportunidade. Entra muitas vezes meio que na onda. E aí quando ele recebe a orientação de falar assim, olha, bolsa é longo prazo. Não, mas eu sou um investidor de longo prazo, até vir uma crise. Só é investidor de longo prazo quem tem o objetivo de longo prazo. Só é investidor de longo prazo aquela pessoa que se planejou para aquilo. E a pessoa que se planejou para o investidor de longo prazo, ele tem nesse momento uma percepção totalmente diferente do cenário. A pessoa que se planejou, que tem exatamente os investimentos na caixinha certinha, o que é reserva de emergência, o que é objetivo de curto, o que é objetivo de... Sabe o que ele está olhando agora? Ele está olhando agora como uma grande oportunidade de se aposentar ou mais rico ou mais cedo. Porque o que tem de empresa barata não tá... Hoje está tudo barato. Tudo caiu. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que a bolsa vai parar de cair. Tá? Não faço esse exercício de futurologia e não recomendo que meus clientes façam esse exercício de futurologia. A maior lição que eu posso passar para todo mundo agora é essa. A melhor forma de você controlar o risco da sua carteira, se comportar bem no momento de queda da bolsa, é pensando no longo prazo e tendo. O que isso quer dizer? O que significa pensar no longo prazo? Não significa esquecer das suas ações. Isso é um conceito errado. Pensar no longo prazo significa ter uma estratégia de investimentos, aplicações de curto prazo, uma aplicação de emergência, para quem nesse momento tem, por exemplo, alguma perspectiva de ficar com menos renda, uma aplicação dos objetivos de curto prazo, o dinheiro que você vai investir para viajar com a sua família, para trocar o carro daqui a 12 meses, não pode estar no mesmo lugar do seu investimento de longo prazo. Quando você faz esse planejamento, você efetivamente está se protegendo de uma queda da bolsa. Então, a melhor dica de como reagir no momento de queda da bolsa é ter um planejamento financeiro. Porque quando você tem um planejamento financeiro, o que você faz? Você elimina todo o lado emocional. Você elimina o noticiário, você elimina... porque os mesmos amigos do churrasco, do clube, do boteco, que falaram que você estava de fora das ações, agora está todo mundo desesperado. E quem tem um planejamento, essa pessoa nesse momento está olhando para o mercado como? Com um senso de oportunidade. Mas esse senso de oportunidade ele também tem que ser usado com critério, porque não necessariamente as ações que mais caíram são as ações que vão levar o Ibovespa de volta lá nos 120 mil pontos. Então, muita tranquilidade, muita calma, muito cuidado ao ler as notícias. A bolsa subiu forte nos últimos 2 dias, não quer dizer que acabou o movimento. Não quer dizer que a crise encerrou, então tome muito cuidado com isso e tenha uma estratégia de patrimônio. Uma estratégia de patrimônio é ativos livres de risco, reserva de emergência, ativos com média volatilidade que não oscilam tanto e as suas aplicações de renda variável para os seus objetivos de longo prazo. Quem fizer isso, eu garanto, vai aproveitar o momento e daqui a 4, 5, 6 anos vai estar olhando para trás e vendo da mesma forma que a gente olha para o gráfico de bolsa da crise de 2008. Como um ponto no gráfico, onde eu tive você vê sensivelmente que foi uma queda forte. Então, não mate o seu desejo de longo prazo em 3 semanas, que foi o que aconteceu. Um abraço, quem quiser pode deixar um e-mail aí, quiser deixar comentário, dúvidas, estou 100% à disposição. E, como última dica, muito importante, fique em casa. Tchau, tchau.